Olá, falemos de temas de paleontologia. Vamos hoje falar de fossilização e, como de costume, preparei uma apresentação para nos acompanhar nesta viagem ao mundo dos fósseis. Vamos assim hoje falar de fossilização e também de produção biogénica, aspectos relacionados com a tafonomia. Todos os paleontólogos vivem em dois mundos simultaneamente. O mundo passado, que já não existe, e o mundo presente, o mundo em que vivemos atualmente. Esse mundo passado é representado e era habitado pelos organismos e os grupos biológicos de então, e no presente temos os fósseis, os vestígios fossilizados desses mesmos organismos. No entanto, o passado e presente são entidades que são realidades que, estando ligadas, são distintas e não devem ser confundidas. Da mesma maneira que não deve ser confundida a paleobiologia, a biologia do passado, e a geologia do presente. Os organismos e os fósseis têm realmente uma ligação, mas são entidades diferentes, são entidades distintas, com propriedades e com qualidades muito distintas entre eles. Os organismos do passado eram entidades biológicas, enquanto que os fósseis no presente são entidades geológicas, foram gerados por processos geológicos. Uma fronteira importante entre o passado e o presente no que diz respeito a estes temas é a fronteira entre o mundo vivo do passado e o mundo inanimado. Outra fronteira fundamental é aquela que corresponde ao enterramento, ou seja, à integração dos restos e dos vestígios dos organismos do passado num contexto geológico. O conjunto dos processos que permitem integrar a informação biológica do passado no registro geológico é denominado fossilização. E a fossilização é estudada no âmbito da tafonomia, uma das subdisciplinas da paleontologia, juntamente com a paleobiologia e a biocronologia. É na tafonomia que está contido o tempo geológico que separa os organismos do passado dos fósseis do presente. Tempo esse que se pode medir, por vezes, em muitos milhões de anos. É também a tafonomia que distingue um paleontólogo de um biólogo. Os biólogos ocupam-se de entidades biológicas da atualidade, enquanto que os paleontólogos, estudando os fósseis, têm também que entender, para entenderem a informação biológica relativa aos organismos do passado, têm também que compreender o modo como essa informação chega até nós. Esses aspectos são estudados no âmbito da tafonomia. Se desejarem uma analogia com aspectos mais geológicos, pois também os geólogos vivem em dois mundos simultaneamente, um mundo que era o dos ambientes e dos sedimentos do passado e que estão representados na atualidade pelas fáscias e pelas rochas. Pelo meio, temos a diagênese, o conjunto dos processos que transformam os sedimentos do passado nas rochas do presente. Vamos, pois, hoje falar de tafonomia, ou seja, daqueles aspectos que estão relacionados com a integração da informação biológica no registro geológico. Juntamente com a paleobiologia, de que já falámos, e da biocronologia, a tafonomia é uma das subdivisões conceptuais principais da paleontologia. O pai do termo tafonomia foi o paleontólogo soviético Ivan Antonovich Yefremov. Yefremov é mais conhecido, pelo menos no Ocidente, não pelos seus trabalhos paleontológicos, mas pela sua produção enquanto romancista de ficção científica. Yefremov, inclusivamente, tem traduzido em português um romance, A Nebulosa de Andrómeda, escrito em 1957. É importante entender a definição original de tafonomia dada por Yefremov para compreendermos como, desde a formulação original até à atualidade, o conceito se modificou, o conceito evoluiu. E assim, aqui tem a definição original.
tafonomia есть учение о закономерностях захоронения органических остатков, то есть о закономерностях перехода органических остатков из биосферы в литосферу в результате совокупности geológicos e biológicos processos. Reparem, o russo é mais simples do que parece. Façamos um pequeno exercício. Se me cerrarem os olhos e olharem para o que está escrito, vão ver que se torna mais fácil de entender. Ora, experimentem. E aí tem, a definição original tornou-se de facto muito mais clara e ela diz que a tafonomia é o estudo das leis que governam o enterramento dos restos orgânicos, ou seja, das leis que governam a passagem dos restos orgânicos da biosfera do passado para a litosfera do presente, como resultado da ação conjunta de processos biológicos e geológicos. Qual é que é a diferença entre esta definição original, elaborada por Yefremov, e a percepção atual desta mesma disciplina? É que originalmente Yefremov punha a tónica nos restos orgânicos, enquanto que hoje em dia nós pomos a tónica na informação biológica. Ou seja, diríamos que a tafonomia é a disciplina paleontológica que estuda os processos de transmissão da informação biológica da biosfera do passado para a geosfera do presente, como resultado, uma vez mais, de processos biológicos e geológicos. Assim vejamos, a fossilização é um processo dinâmico e assenta num pressuposto tafonómico de base, que é o seguinte: os fósseis são gerados direta ou indiretamente por entidades paleobiológicas. Ou seja, este pressuposto tafonómico de base está também contemplado na definição de fóssil que adotamos no Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, quando nessa definição se diz que os fósseis são restos somáticos ou vestígios de atividade orgânica de organismos do passado. É aí que está contido este pressuposto tafonómico de base que diz que os fósseis são gerados direta ou indiretamente por entidades paleobiológicas. Assim, como é que se geram os vestígios e os restos passíveis de virem a fossilizar? No passado tínhamos entidades paleobiológicas, tínhamos os organismos, e é através da produção biogénica, que a seguir exemplificaremos, é através da produção biogénica que são geradas as entidades passíveis de vir a fossilizar, ou seja, de um ponto de vista tafonómico, as entidades produzidas que resultam precisamente da produção biogénica. É sobre estas entidades produzidas que atua a fossilização, que atuam os processos de fossilização, tendo como resultado final possível destes processos o registro destas entidades no registro geológico. Portanto, obtemos no final entidades registadas. Este é um processo dinâmico e a fossilização é atuada por agentes biológicos de alteração tafonómica, ou seja, após a produção, os organismos podem continuar a atuar sobre os restos e os vestígios biológicos em vias de fossilizar. Por exemplo, nesta situação, têm necrófagos alimentando-se de um cadáver e alterando tafonomicamente esse cadáver. O cadáver já não é um organismo, já é uma entidade resultante da produção biogénica, é um resto ou um vestígio passível de fossilizar, que está a ser atuado, alterado, transformado tafonomicamente pós-mortem por entidades biológicas, neste caso, os abutres. Também os fósseis podem gerar novos fósseis. A esta circunstância chama-se produção tafogénica. Esta produção tafogénica pode ocorrer antes do enterramento e após o enterramento. Veremos mais tarde como isso pode suceder. Vamos então centrar-nos nos aspectos, ou estamos a centrar-nos nos aspectos de produção biogénica. A verdade é que todos os organismos morrem e, após a morte dos organismos, é possível, potencialmente, obter deles fósseis. Contudo, atende-se
para se obter fósseis de um organismo, esse mesmo organismo não tem forçosamente que morrer. Um exemplo, no caso dos tubarões, nós temos organismos que ao longo da sua vida geram continuamente novos dentes, novas fiadas de dentes, ou seja, este organismo durante a sua vida pode gerar milhares de dentes passíveis de fossilizar, dentes esses que são descartados continuamente ao longo da vida do organismo. Um tubarão pode, assim, gerar uma série de vestígios passíveis de fossilizar, sem que isso envolva, acarrete, implique a morte do tubarão. E é assim que obtemos os dentes fossilizados, muitos deles resultantes precisamente deste processo de substituição contínua dos dentes destes organismos. Um outro exemplo de produção de vestígios passíveis de fossilizar que não acarretam a morte do organismo é a produção de pegadas. Durante a vida, os organismos interagindo com o substrato como resultado das suas atividades orgânicas podem, por exemplo, deslocando-se, produzir pegadas, podem produzir trilhos de pegadas. A produção desses trilhos não implica a morte do organismo e obtemos vestígios da atividade orgânica que encerram informação biológica. E assim, envolvida na produção biogénica, um conceito tafonómico, nós temos, por um lado, a morte das entidades biológicas do passado, todos os organismos morrem e, portanto, a morte é um dos meios de produção biogénica, mas também podemos obter restos e vestígios passíveis de fossilizar por meio de realização, ou seja, um outro processo de produção biogénica que não implica a morte do organismo. Estes são conceitos tafonómicos, estamos a falar de processos pós-mortem, não são conceitos biológicos ou paleobiológicos. Também é possível obter fósseis a partir de fósseis pré-existentes. Por exemplo, a partir de restos de bivalves, após a sua morte, por desarticulação, por fragmentação, antes do enterramento, ou seja, durante a fase bioestratonómica da fossilização, podemos obter mais vestígios do mesmo organismo do passado. Também, após o enterramento, podemos obter mais fósseis a partir de um vestígio único original. Por exemplo, a partir de uma concha de um gastrópode do género Turritella, após o enterramento, obtemos um fóssil dessa concha, por exemplo, uma mineralização dessa concha, e esse fóssil, porque reparem, trata-se de um resto biológico inserido num contexto geológico, a partir desse fóssil podemos obter, por um lado, o molde interno da concha e, por outro lado, o molde externo da concha, ou seja, a partir de um elemento original podemos potencialmente obter 3 fósseis distintos, a mineralização da concha, o molde interno da concha e o seu molde externo. Portanto, há uma replicação de informação biológica por via tafonómica, pós-mortem, pós-enterramento. Estivemos hoje a falar dos processos de produção, aqueles que envolvem, por um lado, a morte do organismo ou a realização de restos e vestígios passíveis de fossilizar, sendo que é fundamental terem atenção que é com os processos de produção que se inicia a fossilização. A fossilização inicia-se com a morte do organismo ou, como no caso daquele tubarão, com a libertação daqueles dentes passíveis de vir a fossilizar. A fossilização não se inicia com o enterramento, inicia-se com a produção. Os processos de fossilização, no seu conjunto, são estudados no âmbito da tafonomia e é com a produção que se inicia a fase bioestratonómica, pós-produção e ante-enterramento, da fossilização, da geração de fósseis. Só após o enterramento, contudo, é que falamos de fósseis, porque só após o enterramento é que temos a união de um vestígio biológico passível de fossilizar com um contexto geológico. Até lá, antes do enterramento, estamos a lidar com restos passíveis de fossilizar, mas pré-enterramento, ou seja, com subfósseis.
E por hoje ficamos por aqui. Oportunamente voltaremos a estes temas e continuando a falar dos processos de fossilização e da tafonomia.